E queridos irmãos e irmãs, paz e bem a todos. A nossa alegria, ela se estende de geração em geração, porque nós já contemplamos a figura do Cristo ressuscitado e estamos caminhando nesse tempo pascal para celebrar a ascensão e o Pentecostes de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez que nós nos aproximamos de Deus, nosso coração se alarga, porque Deus, nosso Senhor ressuscitado, pode dar aquilo que o nosso coração está precisando. E nisso somos convidados a mergulhar cada vez mais na graça e no amor do nosso Deus, participando do mistério da sua ressurreição. É feliz o homem e a mulher que, depois de ter contemplado a visão do ressuscitado, continua sendo, no mundo e na igreja, sinais vivos da presença do nosso Deus. Somos convidados, como filhos e filhas, a continuar dando testemunho daquilo que nossos olhos viram, daquilo que nossos ouvidos ouviram e daquilo que o nosso coração sentiu. Dar testemunho desta presença amorosa de Jesus Cristo no meio do mundo, que só Ele poderá mudar o rumo da história para uma história nova, carregado de luz e de paz. E neste final de semana, nós somos convidados a refletir sobre o tema central da liturgia de hoje, que fala sobre o amor. E os textos bíblicos apresentam o amor como o mandamento e não como uma recomendação que Deus faz a cada um de nós. Esse mandamento é para ser vivido em nossa vida. Deus não recomenda a mim nem a você o desejo de você querer viver ou não querer viver o amor. Ele traz para nós esta realidade forte, clamorosa, que marca profundamente aquilo que o nosso coração pode ser depois de ter contemplado a visão do Cristo ressuscitado em nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, é o amor que suporta todas as formas de ódio. Esse amor tem como exemplo o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele amor capaz, sobretudo, de dar a própria vida, e semelhante a esse amor que dá a própria vida, que é Jesus Cristo nosso Senhor, os apóstolos e os discípulos também são convidados a viver plenamente este amor, para que assim todas as coisas concorram para a salvação, para o bem e para a graça do nosso Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, um dos seus discípulos o trairia, mas Jesus não abandonou a missão, porque alguém do grupo que estava com eles traiu o próprio Jesus. Mas ele viveu a sua missão mesmo no sofrimento e apresentou aos apóstolos a dimensão verdadeira daquilo que nós podemos fazer com a ação do Espírito Santo em nossa vida. Nós, com a ação e o poder do Espírito Santo, somos rocha inabalável. Poderão vir os sofrimentos, os ataques,
as traições como fez Judas Iscariotes, mas Jesus não reclinou ao sofrimento, mas olhou para o poder do Pai e para a graça do Pai e continuou ali anunciando a boa notícia do reino de Deus a todos os povos e chamando cada um de nós a fazer a mesma coisa, com aquele entusiasmo e com aquela força do poder e do Espírito Santo sobre cada um de nós. Não é porque alguém fez algo de errado que todos os demais irão desanimar ou abandonar a missão. Não é porque um traiu que todos são traidores, mas é diante disso que Jesus dá um mandamento novo. Esse mandamento novo que nos faz compreender que somente pelo amor é que nós podemos transformar as realidades de sofrimento em uma realidade nova. E Jesus é muito claro quando fala do amor. Esse amor não pode ser meia medida, mas é um amor incondicional, capaz de dar a própria vida também àqueles pelos quais nós não amamos muito. Jesus convida a ter um amor como Ele tem o amor por cada um de nós. Amai vossos inimigos, rezai por eles. É desta forma que Jesus pede a cada um de nós que vivamos o mandamento e a nova lei do amor, depois de termos contemplado a figura do Cristo ressuscitado no meio do mundo e no meio de nós. Então a novidade é amar como Ele amou, capaz de dar a vida de um amor gratuito, capaz de dar a outra face para ser batida, capaz de amar os inimigos sem limites. É desse amor que Jesus, nosso Senhor, está falando aos nossos corações. Esse amor não engana, é o amor capaz de amar sem medida aqueles pelos quais também não nos fazem bem e rezar por eles. Podemos, queridos irmãos e irmãs, ter teorias bonitas sobre amor, mas se não temos exemplo concreto, amando nossos irmãos, tudo será vão em nossa vida, tudo será para nós todos improdutivos, ineficaz. Por isso então Jesus vem pedir a seus discípulos que vivam esse novo mandamento na comunidade, na sua vida e na sua família. O mandamento novo é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É uma síntese do amor de Jesus Cristo por cada um de nós e da sua própria vida. Mas é também esse amor um estatuto para que se concretize cada vez mais o seu reino. Hoje, queridos irmãos e irmãs, nós às vezes somos muito machucados com algumas coisas que acontecem na igreja, ou entre nós, ou porque nós somos chamados a atenção e a gente não gosta, e às vezes a gente se afasta da igreja, se afasta da comunidade, vai embora e nunca mais volta, porque alguém me disse alguma coisa atravessada e não caiu bem no meu relacionamento pessoal. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos superar as mágoas da nossa vida para dizer que Deus é muito mais do que uma palavra maldita ou fora de contexto que nós damos e às vezes machuca a nossa própria vida. Vamos olhar lá para Pedro, né? Quando estava com Jesus, Jesus olhou para Pedro e disse assim: afasta de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus e sim pensas como homem. E não foi por causa disso que Pedro então se afastou de Jesus, foi embora e nunca mais voltou. Ele permaneceu aí, mesmo com aquelas palavras duras, né, que machucou profundamente seu coração, quando o próprio Jesus diz para Pedro: afasta de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus e pensas como homem. Ele ficou aí,
se tornou o primeiro Papa da Igreja, seguiu Jesus Cristo, evangelizou, deu testemunho de tudo aquilo que é bom na vida da Igreja. Então nós todos como cristãos, vamos viver profundamente a nossa fé, vamos deixar de lado aquilo que nos machuca, ou vamos compreender e rezar por aqueles que às vezes nos causam alguma mágoa, porque o mandamento novo de Jesus, deixado a cada um de nós, é para todos os povos, para todas as realidades, para todas as gerações, e nós devemos viver profundamente dessa forma em nossa vida. O amor mútuo é sinal da presença de Jesus na comunidade, presença e ação. É o distintivo do cristão, o amor mútuo. E a palavra de Deus diz muito bem nesta noite: nisto conhecerão que todos os meus discípulos devem ter amor uns para com os outros. Nisto conhecerão que todos os seus discípulos tiveram amor uns para com os outros. É o mandamento novo de proximidade para com Deus. E essa novidade do mandamento novo que Jesus veio trazer a cada um de nós, deve viver sempre na dimensão do serviço, do respeito e nunca, da discriminação, da marginalização dos seres humanos. Viver como de fato o próprio Jesus Cristo nos ensinou viver esse mandamento novo. Nós contemplamos a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, que fala sobre o seguimento de Jesus, deve ser vivido na comunidade. As portas da fé foram abertas pelo testemunho de Paulo e Barnabé, e nós como cristãos, que já vivemos a alegria do ressuscitado, vamos abrir as portas, onde as tramelas ainda não se abriram, vamos abrir as portas do coração de tanta gente que se afastaram de Deus, não se aproximaram mais dos sacramentos, não buscaram mais a vida comunitária, pelo qual nós celebramos os mistérios da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então as portas do céu se abriram para além de Israel, para todos os povos, e ali os discípulos permaneceram firmes diante das dificuldades, dos obstáculos que temos para construir o reino. Vivamos, queridos irmãos e irmãs, a graça de nosso Deus, mesmo que os sofrimentos estejam presentes em nossas vidas, vamos abraçá-la, porque são obras de Deus que precisam ser realizadas e comunicadas a todas. Depois a segunda leitura que nós acabamos de ouvir do Apocalipse de São João. Somos chamados a transformar a Babilônia em uma nova Jerusalém. A Babilônia da confusão, da divisão, do ódio, da ganância, foi transformada pela nova Jerusalém, onde Jesus, nosso Senhor, foi aclamado por todos os povos. E lá no versículo 4, quando nós somos convidados a viver um novo céu e uma nova terra, o Apocalipse de São João está dizendo por que nós somos convidados a viver um novo céu e uma nova terra. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, a morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. E aqueles que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Jesus está preparando a sua caminhada para o Pai na ascensão. Daqui 2 domingos a gente celebra a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai para o céu preparar um lugar para nos receber um dia. Por isso ele vai dizer: lá no céu, diante do rosto do Pai, Deus vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor, Essas coisas passaram, porque agora começa em você, pelo rosto do Pai na eternidade, uma nova caminhada sem sofrimento, somente
de pura paz e pura alegria. Que Deus então nos dê a graça de vivermos cada vez mais esse momento novo. E eu vou preparar um lugar, e depois que você tiver preparado esse lugar, voltarei e levarei vocês comigo, porque onde eu estiver, estejais vós também. Um lugar preparado pelas mãos de Deus. Vamos rezar bastante para conseguir o céu, porque esse lugar que Jesus preparou é para todos aqueles que vivem o mandamento novo, o mandamento do amor. Assim seja.